Gente, vamos começar mais um episódio do nosso contato com o direito do trabalho. Sejam bem-vindos. Nós estávamos falando na aula anterior sobre a pirâmide de Hans Kelsen e eu coloquei nesta visão da pirâmide de Hans Kelsen 3 ideias básicas. A primeira é de que Constituição, o que ele crê que é a norma hipotética fundamental como raízes, fundamento do ordenamento jurídico constitucional, e que eu expliquei que acredito seja a própria realidade como o conjunto das possíveis fontes materiais, fontes que existem no mundo ou no nosso psiquismo. Então, no terceiro lugar, eu expliquei também que adoto a pirâmide invertida, porque essas fontes materiais, esses aspectos da realidade ou do nosso psiquismo que fazem com que nós tenhamos que editar normas jurídicas, tenhamos que estruturar a sociedade compondo uma superestrutura jurídica que vai enquadrá-la nos comportamentos desejados pelos detentores do poder de expedir normas, ou influenciadores deles, que aí se torna mais vasta e mais realista a outra pirâmide, a pirâmide dos detentores do poder de influenciar o ordenamento jurídico. São aqueles que, na verdade, detêm a parte da sociedade que concentra o capital, que concentra a riqueza, que concentra os produtos do trabalho, que concentra os poderes para a própria formação dos órgãos eletivos, enfim, que dita uma visão pessoal para a sociedade, para os direitos e deveres dentro dela. Dizem que o direito do trabalho existe para proteger o empregado, mas não. Mesmo que a intenção formal, a intenção manifesta, ao elaborar esse direito, ao fundar esse direito, tenha sido esta de proteger e de dar garantias ao empregado, na verdade, o que o direito do trabalho faz não é isto, ou não é só isto. Ele tem uma missão mais elevada, uma missão maior. Aí sim, ao contrário da Constituição, a missão dele é elevada. Elevada no sentido prático da coisa, é que está perpassando os diversos degraus desta pirâmide que repousa o direito e que cai na nossa sociedade, choca a nossa sociedade com a vontade e os interesses dessa classe dominante do ordenamento jurídico. Seria, então, o que vem substituir a norma hipotética fundamental, o terreno onde se apoia o ápice da pirâmide. Fica engraçado, né? O ápice da pirâmide para baixo, mas é realmente essa a forma representativa do ordenamento jurídico justo-trabalhista. E, então, dentro dessa formulação, as fontes materiais que estão ali que são o solo fértil que faz o direito germinar, elas são os aspectos com que essa classe dominante tende a resolver, a impor soluções, inclusive políticas, ao nosso ordenamento jurídico trabalhista. E estão eles, os detentores desse poder, muito mais protegidos, muito mais liberados pelo direito do trabalho de que os destinatários desse direito, que são os empregados e, numa extensão mais aberta, os seus familiares, aqueles que dependem do seu trabalho, do trabalho dos empregados, para
o seu sustento próprio, para a subsistência da classe operária e das famílias dos operários. Então, explicado isto, eu ainda mencionei que também era conveniente enxergar essa representação. Vejam, gente, isso é só uma representação. Apesar da gente estar gastando tanto tempo para estudar, mas é que esse tempo vai nos economizar as lições posteriores, mas é uma representação mental, simbólica, é uma metáfora da realidade trabalhista. E vem essa metáfora nos mostrar como que é construído um ordenamento jurídico, como que é a cadeia de imposições que ele se forma. Pois bem, aí veio a figura da pirâmide dos maias, que tem degraus. Quer dizer, ficamos com uma pirâmide bem surreal. Além de estar com a cabeça para baixo, tem degraus à medida que vai se ampliando a sua base. Esta base é o paraíso perdido, é o local onde aquela disciplina toda se reflete, buscando melhorar a vida de determinadas pessoas, de determinada classe social, de determinadas categorias de pessoas que estão ali na área aberta da cobertura da nossa pirâmide. Lembre-se, invertido. Então, a cobertura é aquele patamar que seria o solo da pirâmide. E então começamos agora a entrar nos diversos degraus. Primeiro, o pontinho lá onde a pirâmide toca a terra, a nossa Constituição, Constituição da República Federativa do Brasil. O Brasil não é eterno com esse nome. Ele já foi. Como colônia teve outros nomes, mas isso não é importante, porque nós estamos falando do Brasil como Estado independente, legislador e editor de um sistema jurídico ordenado. Então, o Império do Brasil foi a primeira manifestação desse país, que se dizia e se diz soberano. Aí, essa primeira manifestação é a certidão de registro ou do registro do Brasil. Eu me lembro que eu já expliquei, já comentei, já comparei com vocês que para nascer dentro da sociedade com o reconhecimento para o exercício de direitos e a assunção de deveres, o ser nascente tem que ter uma personalidade, quer dizer, um dom de deliberação como se fosse um ser humano. Só que não é. Nós podemos ter, no meio desses sujeitos de direito, também as chamadas pessoas jurídicas, seres não humanos, mas aos quais é dotada esta possibilidade de deliberação e de exercício dessa deliberação como campo social em que ele vive. E mais, este campo social em que ele vive é a sociedade que, teoricamente, teria formulado aquele direito. Logo, ela estaria se disciplinando e dimensionando os modos e a amplitude da conversão daqueles indivíduos em cidadãos submissos ao sistema de normas. Ora, esses cidadãos são submissos ao sistema de norma por uma coisa incompreensível que existe dentro da gente, que é o gregarismo, o associacionismo, o fato de preferirmos os ônus da vida social de que a independência de uma vida sem o contato
dependente das pessoas. E então, a Constituição é que faz nascer isso, é que faz nascer esta estrutura formal que corresponde à sociedade. Por isso, nós estamos falando de fontes formais do direito do trabalho, que é o ordenamento jurídico. Então, quando nasce de nós, alguém foi lá no cartório de registro de pessoas naturais, eles são tradicionalistas, gostam desse nome, e realmente, para se referir a nós, seres humanos, é o mais significativo que tem. Nós somos pessoas que a natureza não estranha. Nós somos pessoas que surgiram de uma evolução de seres pré-históricos que surgiram e se desenvolveram e vieram a dominar essa natureza, a ponto de estarmos correndo hoje, não é daqui a um século, não, hoje, o risco de extinguir a própria natureza que nos concebeu. E essas pessoas naturais ou pessoas físicas, então, são registradas naquele cartório para contarem como pessoa componente e exercente de direitos e obrigações dentro daquela sociedade. Mas aí, esses seres têm algumas características que os outros não têm. Vocês vejam, as abelhas têm uma sociedade, não têm um Estado. Apesar de haver até a abelha rainha lá, que seria a autoridade suprema desse Estado, caso ele existisse, não existe. Os cupins, a mesma coisa. Os elefantes no seu bando, a mesma coisa. Então vejam que não é muito diferente por mudarmos um pouquinho os tamanhos dos animais, as dimensões dos animais que se estruturam em sociedade. Da formiga ao elefante, do coronavírus, do SARS-CoV-2, a baleia, que também costuma viver, ela é menos gregária do que os elefantes e muito menos gregária do que a formiga e de que nós. Um livro que puxa esse gregarismo e o demonstra perverso dentro de uma sociedade se chama o 1984. E eu vi um comentário sobre ele, foi ontem, me parece, que alguém estava recomendando a leitura dele. Eu já li há uns 50 anos atrás ou mais. Depois eu reli várias vezes, porque é muito bom esse livro. Interessante do ponto de vista literário e profundo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, do ponto de vista social humano. Ele foi escrito há uns 80 anos, 70, sei lá, eu acho na década de 30. Então pode ter quase 90. Mas eu li mais ou menos na metade da vida, da sua existência, e tem outro livro do autor que eu recomendo também. O autor se chama George Orwell. Orwell com W. W-E-L. Esse é um inglês. Era, né? Que já não está muito passeando por aqui mais, não. Então, ele é um inglês. E escreveu esse 1984 e escreveu também A Revolução dos Bichos. Leiam esses dois livros que vocês vão se tornar cidadãos muito melhores, muito mais conscientes de si mesmos, apesar de estarem lendo, se for o caso, romances. Não é livro teórico, livro científico, livro técnico, livro dissertativo de teses, não. É um romance muito interessante e simples. Não há grandes rebuscamentos literários que dificultem a leitura. Leia. George Orwell,
1984 e a Revolução dos Bichos. Estou mudando o computador aqui, desculpem a mudança de foco e certamente o ruído que produziu, porque dessa maneira eu acho que a minha visibilidade do que eu estou falando vai ficar melhor para vocês. E então, nessa sociedade, nós inventamos coisas, como eu estava dizendo, coisas sociais, reuniões de grupos, reuniões de capital, reuniões de dotações de bens e tal, e damos a ela a característica suposta, aqui sim, da maneira que Kelsey se referiu à fundação desse sistema, desse ordenamento jurídico, que era a norma hipotética. Aqui nós temos também algo hipotético, mas não é fundamental. Ou melhor, não é fundamental da existência como seres jurídicos de empresas, fundações, autarquias, microempreendedores individuais, microempresas, toda essa abstração. Aqui nós supomos ter um aparelho decisório, um aparelho de ostentação, de ativação e de busca de realização de interesses. O importante, então, é que essas pessoas, sejam aquelas físicas de quem eu falei, sejam estas jurídicas de que eu estou falando agora, ainda não tinha dado esse nome, que elas possam participar da sociedade. Falava-se até algumas poucas décadas tendo uma vontade autônoma capaz de influir no comportamento da sociedade, no seu comportamento e na distribuição de riquezas em torno desses seres comportantes que exercem comportamento dentro da vida social. Mas, então, nós temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas têm outros lugares, dependendo da natureza delas, para se registrarem, ou na junta comercial, ou no cartório de registro das pessoas jurídicas. Então, nós temos as pessoas naturais, que naturalmente somos nós, os seres humanos, e temos as pessoas jurídicas, que são as nossas criações supostas ou criações hipotéticas às quais nós atribuímos a característica outorgada por nós de exercerem a busca de interesses dentro da sociedade. Eu estava falando que acreditava-se que era exercerem a vontade. Mas vontade, igual no exemplo que eu dei, é de chupar picolé. E pode, de imediato, mudar a vontade de tomar cafezinho. Ao passo que o interesse, não. O interesse, além de tudo que eu já falei, é uma forma de ajustamento da gente ao mundo. Seja o mundo social, seja o mundo físico, seja o mundo biológico, enfim, há uma outra estrutura que não é social, que não é societária, que não é, vamos dizer assim, humana. Nós é que somos naturais. A natureza não é humana. Apesar de tudo que fazemos com ela, nós só conseguimos aleijá-la e não humanizá-la. Vocês peguem nos computadores, a hora que vocês ligam ele, mas deixam sem entrar nos programas que você se habilita para movimentar, geralmente aparecem paisagens. Tem as paisagens do Bing, que é componente da Microsoft, dos seus programas como
o Word, ali aparecem paisagens as mais variadas, de rios, de céu, de montanhas, de peixes, de animais diversos, de lagos, de mares, de praias, de tudo quanto há. Eu não consigo nem relembrar de todas as que eu vi, quanto mais imaginar novas que possam vir a existir. Essas imagens, diria eu que em sua quase totalidade, uns poucos por cento, não seriam isso que eu vou dizer, que é, essas imagens são da natureza, não do ser humano. Nós podemos ter por outros seres humanos admiração, carinho, amor, tesão, dependência, um punhado de sentimentos, de ligações pelas quais nós vamos realizar os nossos interesses no contato com os outros. E isso aí é que explica a nossa tendência para a vida em realidade, na sociedade, no mundo. Veja, aqui eu falei explica. Então, com isto, com o direito, com as formas de viver em sociedade, nós estamos nos tornando racional aquele instinto gregário que veio lá de nossas origens nas efemérides de alguns tipos de macacos pré-históricos, desceram das árvores e começaram a viver com a intenção, eles passaram a ter até a intenção de moverem o mundo, de alterarem o mundo em benefício de sua própria subsistência. Aí, com a passagem das gerações, eles foram, primeiro, se habilitando cada vez mais para alterar mais profundamente o mundo. Em segundo lugar, eles foram conseguindo, através disto, a realização de interesses mais complexos, mais sofisticados, tanto do mundo quanto das outras pessoas, ou tanto pelo mundo quanto pelas outras pessoas. E, em terceiro lugar, esses interesses continuam a ser evolutivos, expansivos, descortinadores de outros e melhores caminhos para o ser humano dentro da sociedade. Se o ser humano, então, não consegue nem manter esses caminhos como era lá no tempo do paraíso, que eram todos caminhos de excelência, é por defeito dele, por defeito dessa consciência dele, por defeito dessa razão dele, por defeito desses sentimentos dele, por defeito do que a gente pode dizer que é o caráter dele, que é um caráter de avançar sobre os demais. Aí, esse ser é tudo isso, mas não é bobo. Então, ele criou uma forma de atribuir todos esses defeitos ao mundo. Que o mundo é que é mau, que o mundo é que é cheio de espinho, de pedra, de seca. Não. A maioria das pedras, das secas e dos espinhos foi o homem que levou para o mundo, foi o homem que esparramou, foi o homem que o colocou no seu caminho para sofrer com isso. E dentro da organização social, então, descoberto isso, o homem falou, vamos dar um jeitinho de disciplinar a nossa vida aqui, de arrumar algo que, ao invés de nós estarmos prejudicando uns aos outros, nós nos contenhamos e garantamos, uma palavra feia, né? A existência dos outros, o bem dos outros, para que possamos ser felizes em sociedade, já que não fomos felizes sozinhos dentro do paraíso perdido. E aí criaram o direito. Mas o direito precisava de três coisas: de quem o formulasse, de quem o implantasse
e de quem nos coagisse para que ele permanecesse implantado. Aí, a classe dominante cresceu os olhos, falou, é isso que eu preciso, e botou o direito a serviço dela. Como a economia já era, como a propriedade de bens de produção já era, como a coleção da fortuna, das riquezas sociais, já era e continuam sendo. Né? Então, se abocanharam, boca seca, o direito. Mas aquele negócio na mão dessa classe dominante ficou uma coisa amorfa, uma coisa inócua, uma coisa infértil. E eles falaram, então nós precisamos de alguém que, pela gente, representando, realizando o nosso interesse, crie isso, manuseie isso, ostente isso como algo extremamente necessário à sociedade, aos outros. E usaram o Estado para isso. O Estado, então, é o exercente do direito para a classe dominante. Ele é o aparelho de determinar amplitudes e restrições aos direitos e às faculdades de todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E esses direitos e faculdades, essas fortunas e pobrezas e miserabilidades, sempre têm um fio condutor, como diz Eduardo Galeano, uma veia aberta que deixa o sangue derramar na classe dominante. Deixa as moedas recaírem na classe dominante. E aí há uma resistência. Eu até acho muito estranho a passividade bovina com que os brasileiros atuais estão aceitando essa situação de tragédia em que nós vivemos. Tragédia política, tragédia de saúde, tragédia de miséria. Mas ninguém chia, ninguém grita, ninguém procura meios de afastar isso de nós. O povo devia combater, povo que eu estou falando, não é a noção político-ideológica, não. O povo como os componentes da sociedade, os componentes naturais da sociedade, não aqueles artificiais ou pessoas jurídicas, deviam estar combatendo dedicadamente a pandemia, por exemplo. E como é que combate pandemia? Com bravatas de retirar a máscara, subir em bicicleta e pôr a mão fechada para cima. Mão fechada para cima já foi muito simbólica para os partisãs franceses. Há 70 anos atrás, 80. O punho fechado para cima já foi muito significativo para os Black Powers, uma corrente ativista do combate à discriminação negra nos Estados Unidos na década de 60. Estamos em época de Olimpíada. Teve até, eu precisava de lembrar esse nome, mas não tenho mais paciência para ficar lembrando isso tudo, não. Que não sei se corredor, um atleta olímpico dos Estados Unidos recebeu não, que lá não se recebe, lá se conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas e, ao subir ao público, fez exatamente o gesto de mão fechada, que era o símbolo de luta para os Black Power.
para os partisãs antes, para os comunistas antes, durante e depois, para um símbolo não de vitória passiva, mas de luta ativa e combatente. Combatente é pegar no fuzil? Não. Existem muitos jeitos de combater. Os mais exitosos deles, os mais vitoriosos dele, nascem ou são elaborados aqui nesses 4 dedos que nós temos para cima da sobrancelha. O que passou de 4 dedos já é lugar onde devia ter cabelo. Se não tem, é uma característica privilegiada, pessoal, que aquela pessoa não precisa de ficar penteando o cabelo, chegando ele para cima assim, quando seco, ou tacando shampoo em cima da cabeça. Parabéns a eles. Mas o fato é que são esses 4 dedos aqui, puxando até lá atrás, é que nos habilitam a ter formas de construir a sociedade, formas de aproveitar da sociedade e formas de manter a sociedade, resguardar a sociedade e, por fim, formas de fazer com que ela seja benéfica a todos os indivíduos de todas as classes sociais, parecendo uma sanfona. E não só àquela que inventou esse sistema exatamente para dominar e extrair para si o máximo. Então, nós temos uma sociedade com uma riqueza que vive e uma riqueza fora de uma sociedade que morre, que é a que está entesourada. Voltando, depois desse esclarecimento sobre quem que age assim, nós podemos voltar para a nossa consideração do que está dentro da pirâmide. E aí eu fiz questão de que vocês notassem bastante que fonte não é norma, e nenhuma das duas é a representação externalizadora disso, a representação instrumental disso. Aí o próprio nome já está indicando, são os instrumentos das normas. Elas vestem essa roupa para se externalizar. Então, nós temos um livrinho. O mais fácil seria pegar do lado ali, onde estão aquelas obras que de vez em quando eu trago aqui e mostro para vocês no volume do direito do trabalho. Tem a CLT, mas tem também a Constituição, um punhado de outras leis, e pendurucadas de súmulas e tal. Está tudo num volumão só. Naquele verde de uma faixa amarela escrito CLT, que daqui está dando para ver lá atrás. Mas então, aquilo ali é o instrumento. A Constituição é a determinação de formas de agir para realizar interesses, assim, abstratamente, sem dizer quais são os interesses, de quem são os interesses e como que é esse agir. Mas ela é a instrumentalização, quer dizer, a colocação disso no instrumento, mas depois que ela foi criada como tal, depois que ela virou fonte, quer dizer, que ela foi promulgada, que ela saiu no Diário Oficial, que essas livrarias se apropriaram delas para nos vender livros, nos vender programas de computador, nos vender aplicativos, nos vender até curso de direito. Vocês, em matéria de curso de direito, são os privilegiados que estudam numa universidade pública. Ela tem 3 características evidentes. Ela não engambela vocês, não embota o espírito de vocês, não reduz a capacidade racional de vocês, racional e crítica. Por isso, dessa maneira, ela desenvolve a consciência de vocês para viverem no mundo, na sociedade. E para se insurgirem contra os aspectos negativos e desagradáveis, tanto desse mundo quanto, principalmente, desta sociedade. É a primeira vantagem da escola pública como essa nossa. Em segundo lugar,
a escola pública é a melhor que existe no Brasil. Apesar do governo só soltar dinheiro nela a conta-gotas, e ele, como dono dela, tinha que soltar mais, para que ela pudesse ser tudo o que ela quer e pode ser, que ela é só um pouco do que quer e pode ser. Você vê, a vacina brasileira contra a Covid só vai poder ser aplicada em massa daqui a 1 ano ou 2. Talvez arrumem algum subterfúgio legal para encolher esse tempo, porque subterfúgio científico não existe. A ciência não pula etapas, como a história também não pula etapas. Ela pode depois ocultar etapas pelas quais já passou, igual o genocídio predecessor desse atual, que o Brasil cometeu contra o Paraguai, na chamada Guerra do Paraguai. Seria melhor, a guerra contra o Paraguai. Mas é isso aí que é a vida desse bicho homem. Então, aquele livro é o instrumento que nos traz o direito. E por que precisa desse instrumento? Porque nós ainda não somos todos, só alguns profetas, alguns sumos sacerdotes, alguns ayatolás, alguns faladores com Deus, que trazem um modelo lá do divino, lá da eternidade, lá do metafísico, que eles trazem até sem palavras. Porque eles têm esses poderes, esses contatos, essas vivências que não são distribuídas igualmente entre todos nós. Aliás, o que é distribuído igualmente para essa humanidade? Mas, voltando, depois desse exemplo, voltando à noção abstrata e teórica que eu estava falando, a fonte, então, que vai marcar esses instrumentos, ela tem duas partes que eu já mencionei aqui hoje. A fonte material, que é o tema que eu desejo disciplinar. Ele vai ser fonte porque, ao analisá-lo, eu senti necessidade de materializar, não em aspectos da realidade, mas em fórmulas ditadoras do comportamento humano. Tanto dita para impor alguns, quanto dita para liberar e garantir outros. E aí, esta fonte material passa pelo processo de formação do direito e gera e traz e coloca na nossa mão as fontes formais. Essas fontes formais, por sua vez, é que já são direito. Nesse túnel que as fontes materiais passou e que atravessa a mentalidade, a consciência humana e o aparato do Estado, nem todas as normas são feitas para o Estado, mas todas elas se filiam e se juntam ao ordenamento jurídico por eles imposto. O Estado executa, nos garante e nos concede até os nossos próprios compromissos que se transformaram em direito pela negociação, pela herança, pela imposição, pelos instrumentos de poder que os seres humanos carregam em si ou nos seus grupos sociais. Então, ao passar por esse túnel, não é túnel do tempo, é o túnel do direito, que envolve a consciência humana, o raciocínio, a razão humana, e que envolve o aparelho formador de vontade ou de interesses do Estado. Aí eu acho que seria mais adequado vontade, porque o Estado é soberano. As vontades dele são para serem realizadas. Não são igual aquela do picolé, que se eu demorar a chupar, ele derrete. Se eu, no meio do caminho, não gostar dele,
ou já tiver frio demais, ou, por isso é que é adequado fazer esse exemplo agora, na época do frio, e eu perdi a vontade. Não, interesse não se perde. Interesse não acaba, ele se realiza. Então, para a fonte material gerou todo esse comportamento humano e cuspiu de lá a fonte formal. A fonte formal, por sua vez, continua sendo fonte. Ela é que pinga lá na pirâmide invertida que nós estamos falando. E vai novos andares, novos degraus dessa pirâmide, com o recheio, com aquilo que a fonte nos traz, com aquilo que a fonte pinga dentro da pirâmide, com aquilo que a fonte se determinou ou foi determinada pela classe dominante através do Estado e do capital, como regras para o nosso comportamento. Aí nós vamos ter as regras junto com outros tipos de menções cogentes da atuação humana. Nós vamos juntar isso tudo no que a gente chama de fonte de normas. E as fontes do direito, nós agora estamos falando das fontes formais, só são fontes porque expelem normas, como uma mina d'água expele água, e com todas as outras oportunidades de usar a palavra fonte, são voltadas para o repositório que nos lança, ou que lança em algum lugar, qualquer outra coisa. A fonte da fumaça é a floresta amazônica queimando. A fonte do jato d'água no mar é a baleia expelindo aquele jato, aquela água, juntamente com o ar que ela respirou, que ela tratou dentro do seu corpo. Então, tudo é fonte. Tudo é fonte desde que conduza e que nos jogue na cabeça alguma coisa que disciplina nossos interesses, nossos e os dos outros. A cada vez que está garantindo um interesse, está impondo uma obrigação, um dever do outro lado. E já falamos aqui sobre a Constituição. Ela é que abre a possibilidade de outros seres também legislarem. Alguns seres, pessoas jurídicas. O Estado, com o seu parlamento, com o seu poder legislativo. Os contratantes, através de um contrato, através do acordo do contrato, do acordo para a realização dos interesses, chamado de contrato, e assim por diante, os entes que expedem, aqui eu já estou falando, expedem normas para o nosso comportamento dentro da sociedade. Agora, a sociedade não é uma redoma que a gente fique dentro ou fora dela. O que a gente quer dizer com dentro da sociedade? Quer dizer imerso, afundado, no meio dos outros indivíduos, das outras ideias, dos outros interesses, dos outros raciocínios, das outras formas até instintivas. O behaviorismo, por exemplo, é uma corrente terapêutica, psicológica, estudiosa do ser humano, que entende que nós só agimos através do nosso comportamento pré-codificado, pelos condicionamentos, pelos instintos, pelas determinações de aplicação não racional de nossos poderes humanos, que não é só o Thor, o Batman, ou o Capitão qualquer coisa, que detém superpoderes. Não? Olhem para o mundo, ou através daquelas fotografias que aparecem lá no Word, como eu comentei no início da aula,
ou pessoalmente, se vocês não vão ver os 360 graus de Gaia, da Mãe Terra, pelo menos vocês veem em torno de vocês. E vocês vão ver, então, que este mundo não depende da gente. Proteja o mundo, salve o mundo. Não, você não pode destruir o mundo. Você não pode descompensar o mundo. Você não pode fazer com que este mundo se degrade, se deteriore em prejuízo das outras espécies animais e dessa espécie animal que está aqui tentando ensinar e tentando aprender o direito. Eu acho melhor falar. Tentando desenvolver juntos uma consciência técnica, jurídica e humana da nossa maneira de viver sobre a casca desse planeta Terra. E aí, então, acima da Constituição, vem algo que está sendo muito discutido no Congresso atualmente. Que, como a Constituição é a disciplina básica, fundamental da sociedade, ela deveria ser menos reformável do que a outra, do que as outras maneiras do direito, as outras emanações jurídicas, as outras fontes formais do direito. E ela ia ser desse jeito, mais estável. Para quê? Para conservar, vejam, aqui eu estou usando uma palavra que se aplica aos grupos mais tradicionalistas. São os conservadores dentro de nossa sociedade. Mas ela tinha que conservar aqui, era a fisionomia, era o caráter, era a modelagem que por milênios foi feita nessa sociedade. Enfim, ela tinha que conservar a aparência, a personalidade básica, fundamental da própria sociedade. Para isso é que a Constituição é básica e fundamental. Mas hoje muda essa Constituição como se troca de camisa. Então, ela não tem mais a consciência de um projeto ideológico social da vida humana e da vida do mundo que está infectado por essa epidemia do bicho chamado homem. E aí vem o grau seguinte, que é o das emendas constitucionais. É como esparadrapos, é como costuras de pontos enviesados para lá, para cá, para segurar o buraco fechado, porque nós não temos dinheiro para comprar outra calça ou outra blusa. Então, isso aí é o que nos implanta uma flexibilidade constitucional, muitas vezes, a maioria das vezes, malfazeja, prejudicial à nossa vida e à da nossa sociedade e a do Estado, que a aparelha. Aparelho tem tanto significado, aparelhar tem tanto significado, vai buscar lá aquele que é próximo de usar, de utilizar. Então, o Estado aparelha a sociedade para as classes dominantes. E aí, quando aquilo ali não está mais funcionando, ele entra com emendas à Constituição para alterar o básico, alterar o fundamental, alterar a sociedade em que nós vivemos, a sociedade que nós, através de nossos antepassados, formamos. Então, nós não podemos mais ter a fidelidade que tínhamos, a personalidade que eles traçaram para essa nossa sociedade e na qual nós nascemos, crescemos e estamos nos reproduzindo, intelectualmente e biologicamente. Mas aí, essas emendas constitucionais, então, elas têm um status quase constitucional. Muitas delas são de alterações na própria Constituição. Outras ficam anexas a ela,
eh, disciplinando um tema que antes não estava dentro dela. Por isso, não tem jeito de jogar lá em algum artigo. Mas, às vezes, é jogado lá assim mesmo, com aqueles artigos que agora tem lá cento e tantos A, cento e tantos B, 39A, 39B. A Constituição não fica sendo apenas numerada, fica sendo também alfabética. Não alfabetizados são só os componentes de uma parte também não privilegiada, também não bem atendida pela sociedade brasileira. Que eu já falei que a sociedade é uma coisa, o Estado que a constrange é outra. E então temos lá, no primeiro degrau, as emendas constitucionais. São tão importantes que a Constituição, seguindo o pensamento lá do doutor Kelsey, fala que emendas constitucionais são as fontes formais do direito que têm como conteúdo, que têm como norma, a alteração do documento básico de nossa legislatura, que é a Constituição Federal. A Constituição do Império Brasileiro, dos Estados Unidos do Brasil, agora da República Federativa do Brasil. Então, já tem a Constituição, que é o biquinho lá fincado no chão. Acima dela tem um degrau, que são de emendas constitucionais. E eu estava falando que a Constituição quer tanto se manter estável, permanente, sem mudanças a cada... E vê, sem mudança, agora vamos contrariar aquele conservador que eu pus lá atrás. Sem mudança não quer dizer sem alterações do comportamento que ela determina, da natureza que ela determina ao criá-lo, para o Estado e para nós. Não. Que a nossa Constituição, ao ser feita, ao ser promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, ela era uma Constituição avançada. Ela tinha programas e promessas que deixaram o Brasil bastante esperançoso de construir eu gosto muito de usar o construir, porque ele mostra que nós estamos acrescentando algo, e não somente conquistando, porque conquista é tomar para nós algo que é de outro. Outra forma de fazer isso, que é menos prejudicial, menos violenta, é a compra e venda. Mas conquistar é exatamente a usurpação, a tomada de coisas alheias para nós. Então, eu prefiro construir. A gente constrói riquezas, a gente constrói status, a gente constrói formas de vida, entidades, pessoas jurídicas, pensamentos, técnicas, imaginações, e até entrar no campo da absoluta ficção. A descrição dos discos voadores, a literatura de ficção, enfim, as coisas que nós criamos, mas que não conseguimos ligá-las à realidade. E tem outro, vamos botar outro degrau acima desse, que vai ser o degrau das leis complementares. Antes disso, vamos jogar na produção do direito. As emendas constitucionais, a Constituição deu tanta importância a elas, tentou tanto evitar as suas próprias alterações, que falou que a emenda constitucional precisa de um quórum especial qualificado entre as pessoas que elaboram essa emenda constitucional. A emenda constitucional é elaborada pelo Congresso, e ao falar Congresso eu estou me referindo às duas casas legislativas, à Câmara e ao Senado. A emenda constitucional, como todas as leis, tem que passar por uma e pela outra, e
Ao passar, não é só metade mais um que ela exige para sua aprovação, é um quórum especial qualificado. E degrau seguinte, é o degrau, então aqui eu falei, o degrau, o tipo de norma, o procedimento especial para fazê-la, a que ela se destina, qual que é o seu objetivo, quais que são os seus objetivos e os seus objetos, e a classificação delas, logo abaixo da Constituição, que é a que é visada por elas, pelas emendas constitucionais. Agora, lei complementar. A Constituição deu essa importância enorme à lei complementar, porque a lei complementar é contra ela. A lei complementar quer mudar a Constituição. Lei complementar, não, desculpe. A emenda constitucional. Ela quer mudar a Constituição. Ela quer ferir os olhos, furar os olhos da Constituição. Essas emendas são impostas. Por isso é que precisa de uma maioria mais significativa, mais expressiva, porque são impostas ao ponto-chave, ao deflagrador de nossa pirâmide jurídica, de nossa hierarquia de comportamentos determinados. E aí a Constituição é contra, resiste ao máximo, estabelece uma passagem complexa pelas casas do Congresso, estabelece uma aprovação, a exigência de uma aprovação através de votações e de mecanismos mais complexos e tal. Agora, a Constituição nasce com algumas coisas ainda não preparadas, com algumas normas formuladas na Constituição, constantes de seus instrumentos, mas na Constituição como fonte formal e nos instrumentos como aquilo que ajuda a exteriorizar essas fontes formais. Por quê? Fonte formal é importante? Não. Elas são apenas um veículo de normas. As normas é que constituem o direito, é que são importantes. Então, por que nós estamos estudando a hierarquia das fontes? Porque a hierarquia das normas tem dois aspectos. A hierarquia axiológica, valorativa da própria norma, que é subjetiva. Para mim, a hierarquia das normas de aposentadoria é muito mais importante do que a hierarquia das normas que apresentam estímulo à conquista de emprego. Porque eu estou na fase da aposentadoria, não de começar a procurar emprego. Para vocês, é o inverso. Então, a valoração desse tipo de norma, das normas que têm esse tipo de tema, é subjetiva, é individual. Agora, tem outra valoração que é a formal. É a classificação, é a hierarquia, é ver o que cada fonte formal do direito fala da outra. Aí a Constituição já falou de duas aqui, da emenda constitucional como fonte formal do direito e da lei complementar também como fonte formal do direito. Ela já é o terceiro degrau. Essa conta aí não vai bater nunca, porque ponto não tem dimensão. Ponto é um axioma matemático que não tem dimensão, por isso ele não ocupa um andar na nossa pirâmide. Ele é o ponto de junção, o ponto de fechamento da pirâmide. E ali, fechando-a, é que está a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Mais um detalhe sobre essa Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro, ao citar a Constituição, eu não ponho CF, eu não ponho Constituição de 88, eu não ponho a Constituição democrática, como é que eles falam? Constituição republicana. Não, eu ponho CR
FB. Constituição de algo, de uma estrutura humana, a qual é ela a Constituição como ato do nascedor, como ato do registro para participar da existência fática, ela batizou de essa estrutura, de esse Estado, né, de República Federativa do Brasil. Então, com o C, eu resumo que aqui nós estamos tratando de um problema legal, de um aspecto legal, de uma fonte formal do direito, que é uma Constituição que constitui, que cria, que funda, que disciplina um Estado. Esse Estado nós o chamamos pela sua característica, como a própria Constituição que o criou também, inicialmente, determinou, batizou essa criança estatal que estava nascendo, República Federativa do Brasil. Então, batizada pelas suas características. Peguem o artigo 1º, o preâmbulo e os seus incisos, que vocês vão ver a Constituição batizando o Estado brasileiro. Então, aquilo ali não é uma mera literatura, aquilo ali é algo de uma importância extrema, que quem não dá importância a isso é só quem devia dar mais para fazer com que o Estado brasileiro, chamado República Federativa do Brasil, pudesse ser um centro de evolução, um centro, como eu falei antes, de construção, de realizações de interesses cada vez mais sofisticados para a nossa satisfação. Mas então, passamos essa fase das emendas constitucionais e eu estava falando que a Constituição é inimiga delas e que, além disso, dá para elas uma importância e uma dificuldade de serem feitas capital. Mas existe outra. O artigo 60 da Constituição é o principal exemplo dessa outra. Ele fala numa bobagem que eles chamam de cláusulas pétreas. Primeiro, que a Constituição não tem cláusula. Tem artigo, parágrafo, inciso e alínea. E nome de seção, de título, de capítulo. Não tem cláusula. Cláusula é um aspecto fático e físico do instrumento de acordo entre nós sobre os nossos interesses. Quer dizer, é de contrato, não de Constituição. Segundo, pétrea. Por que vem com essa bobagem desse nome extraído lá da parte mineralógica, da parte orográfica da natureza, com a qual nem nós, nem a nossa Constituição, nem o Estado não temos nada a ver? Por que não fala com uma linguagem que já existe no direito há décadas e décadas e décadas? Não é cláusula fundamental, cláusula pétrea. É, sim, norma. E como norma, a Constituição lhe outorga uma característica muito especial, que é a de ser imodificável, que é a de ser permanente. Então, podia ser norma permanente, comando imodificável, norma imodificável, comando permanente. Eram os nomes mais corretos, mais sugestivos e mais jurídicos para essas figuras. Mas não, botaram lá a doutrina, que não está escrito na Constituição, inventou esse trem de cláusulas pétreas, ficou bonito, mas não corresponde ao que está denominado. E aí, nesse artigo 60, fala que essas não podem ser modificadas. Quer dizer, elas não podem sofrer o influxo disciplinador de uma norma cogente do
conteúdo dessa norma cogente, do comando que essa norma cogente estabelece para a nossa realidade e para a nossa sociedade. Mas então, aqui nós acabamos de fechar a parte das emendas constitucionais e passamos para a parte das leis complementares. O degrau que fala sobre as leis pode ser estabelecido com três repartições. A primeira, mais próxima da Constituição, quer dizer, que está mais por baixo, né, no degrau, já que a pirâmide está invertida. A primeira é a das leis complementares. Eu estava falando que a Constituição tem temas que ela não disciplinou ao ponto de deixar prontos para serem usados. Então, ela fala lá, de acordo com a lei complementar, será disciplinado, será normatizado, será tal, o ordenamento, o sistema da Previdência Social. O trânsito será determinado por lei municipal. Tráfego e trânsito devem ser disciplinados pelo poder público de acordo com a lei. Em alguns casos, ao invés de falar só de acordo com a lei, fala de acordo com a lei complementar. Ou então, lei complementar disciplinará tal assunto. Eu falei que a emenda constitucional tem um quórum muito vasto para ser aprovada. Exige. Esta da lei complementar, não. Então, nós podemos dizer que o caso é para a lei complementar de acordo com três critérios. O primeiro deles é o da função. A função da lei complementar é disciplinar comportamentos, nos impor normas comportamentais, obviamente, que são disciplinadas, que complementam, daí vem o nome, assuntos constitucionais, temas constitucionais. É a função dela. Em segundo lugar, a forma de aprovação dela é uma forma especial, mais rígida e de acordo com um processo que a própria Constituição diz que tem que ter um quórum especial e um cuidado de processamento nas casas do Congresso, também especiais. Aí eu estou falando da forma, porque aqui é forma, não é norma mais, é forma. É a maneira como eu estruturo a atuação para a criação de mais uma lei complementar. E, em terceiro lugar, elas são determinadas também pela hierarquia. Elas são determinadas pela hierarquia porque elas têm uma hierarquia mais elevada do que as outras leis, mais próximas à Constituição, porque elas complementam o tratamento que a Constituição mesma deu e que a Constituição necessariamente designou que elas, leis complementares, devem completar. Então, a lei complementar não é igual à emenda constitucional, que é inimiga da Constituição. A lei complementar é um braço estendido da Constituição, porque vai deixar para um quórum mais baixo, um procedimento mais flexível, um entendimento mais dinâmico que pode ser mudado com mais facilidade durante a aplicação daquela lei. A própria regulamentação da Constituição é feita dessa maneira. Então, ela é, ao mesmo tempo, mais flexível, de uma forma mais elástica. E é, ao mesmo tempo, mais digna, tem uma dignidade mais próxima da dignidade constitucional, porque ela disciplina assuntos constitucionais.
Vejam, a emenda constitucional acrescenta ou modifica. A lei complementar disciplina os temas constitucionais. E aí vem a lei, o segundo passo dentro da legislação, dentro desse degrau das leis, vem, que era o terceiro, né? Vem a lei ordinária. Ela é ordinária porque ela não presta, igual a gente fala, uma pessoa ordinária, comida ordinária. Não. Pelo contrário. Esse ordinário, aí, como todos os outros, vem de que significa ordem, que significa disciplina, que significa estruturação da conduta humana. Então, é isto que a lei faz. A lei, então, é o degrau, depois da Constituição, mais importante que existe, apesar dos outros serem mais hierarquizados, mais próximos da Constituição, mais ligados à Constituição, as emendas, porque mexem na própria Constituição, e as leis complementares, porque complementam temas constitucionais. Ela não. Os temas constitucionais são constitucionais, os temas que ela aborda, porque ingressam nos artigos 20, 21, 22, 23 da Constituição, onde fala lá, são da competência da União, são da competência do Estado-membro, são da competência do município, competência do Distrito Federal. Ali eles dizem quais os segmentos comportamentais nossos, quais os direitos nossos que o Estado pode regular. E diz qual o ente, qual o órgão do Estado que pode fazer essa regulação, e diz o tema que pode ser regulado. E aí, pelo tema, nós vamos filiar isso aí àquele subsolo onde a pontinha da Constituição, da pirâmide, está fixada. As fontes materiais do direito. Lá é que estão os temas, os assuntos, as necessidades, as requisições de normas. Então, quando a Constituição diz que as leis, ou federais, ou estaduais, ou municipais, eles gostam mais de chamar de posturas municipais, mas aqui no Brasil esse é outra importação que não condiz com a nossa realidade, porque aqui no Brasil o município tem o mesmo poder da União em relação ao setor que ele pode legislar. O Estado tem o mesmo poder dos dois em relação ao setor que ele pode legislar. Então, a competência dos três é separada tematicamente. Tal assunto, esse é do município. Tal outro, é da União. Aí, esse aqui que sobrou, é do Estado-membro. Então, nós não separamos, não hierarquizamos o nosso ordenamento jurídico ou o nosso aparato fazedor de normas, fazedor de fontes do direito, cheinhos de normas, parecendo pé de jabuticaba. Nós não os classificamos e não os destinamos a tudo ao ente federal, que vai... os Estados Unidos, por exemplo, os entes estaduais são mais fortes que o nosso. E os entes municipais são mais fracos. Aqui, para dar aos municípios uma paridade na dignidade que tem as outras esferas de poder, o município hoje é criado através de uma lei orgânica dos municípios, que é feita por eles mesmos, pelas suas câmaras de vereadores. Então, aquela lei orgânica, a gente pode falar que foi o município que criou, ou que cria o município,
igual eu falei da Constituição, dessas outras leis. Não, eu posso falar que o município é que as criou, mas não posso falar que ela cria eles. O município é criado pelos Estados-membros de acordo com a disciplina criativa de municípios estatuída pela Constituição e pela legislação federal. Então, estas são as características próprias da legislação ordinária. E ordinária porque está na ordem do dia, como dizem nossos co-cidadãos mais bravos um pouquinho, que são os militares. Mas, estando nessa ordem do dia, está vigente dentro da nossa sociedade, dentro da nossa estrutura do ordenamento jurídico. Então, lá já estou no meio desse terceiro degrau, que é o das leis. Aí vamos separar um outro pedaço dele para duas figuras meio exceptivas, meio de exceção. A atual, conhecida por vocês, é a medida provisória. Copiaram isso da Itália, com alguma impropriedade, porque a Itália é um país parlamentarista. E então o parlamento trata de assuntos de grande interesse, de grande importância para o Estado e para a sociedade, mas ele é lento. É naturalmente lento. Aqui no Brasil, nós temos que ouvir quase 600 pessoas, 72 senadores e 500 e tantos deputados. Capaz de dar mais de 600. E falando e fazendo discurso, e falando, apresentando emendas, projetos substitutivos e tal, e com o seu gabinete, com a sua assessoria técnica, dando pitaco naquilo ali e tal. O trem é lento. Aí, em casos, a Constituição fala isso, em casos de emergência e de importância incontestável a emergência é a urgência, né? O presidente da República fica autorizado a fazer a tal medida provisória. Medida foi para esconder o nome que ela é lei. Provisória foi para esconder a intenção de que ela seja definitiva. Por que provisória? Porque, formalmente, ela deve depois passar pelo Congresso e só vai, ou pelo Parlamento, né? E só vai se manter em vigor, porque ela já estava em vigor, só vai se manter em vigor caso esse Congresso aprove. Quer dizer, quando o presidente faz, ela já começa a vigorar, ela já entra em vigor. Porque se ela não precisasse de entrar em vigor naquele momento, ela não seria uma fonte formal do direito de urgência. E se ela não é de urgência, ela não pode ser feita. Ela é uma inconstitucionalidade. Ela padece de inconstitucionalidade. E aí, essa medida provisória, então, tem essa existência chamada de provisória exatamente nesse período que vai da sua edição pelo presidente da República e entrada em vigor até a sua confirmação, modificação ou negação, retirada do ordenamento jurídico pelo Congresso Nacional. Então, a medida provisória é algo bastante limitado e fraco de pertencer ao sistema e de menos estabilidade. Lembre-se que eu falei da estabilidade da lei, da emenda constitucional e da lei complementar, que são muito maiores do que a lei ordinária, porque exigem quóruns, exigem formas de aprovação mais complexas, mais demoradas e mais exigentes quanto ao número de aprovações. Pois bem, aí tem a lei ordinária que eu não falei nisso porque ela é mais flexível.
E aqui, nas medidas provisórias, está-se num campo mais flexível ainda. E o outro que fica aí junto, e que nós temos muitos deles na legislação brasileira, inclusive a CLT, é o do decreto-lei. Essa coisa é muito interessante. Ele é decreto, porque é feito pelo presidente da República. E ele é lei, porque ele tem aquela função de disciplinar comportamentos, disciplinar condutas dentro da sociedade, que não são de origem, mas apenas de permissão constitucional. Então, lei é feita pelo parlamento. O decreto-lei é feito pelo presidente da República. Aliás, brevitatis causa, como os chiques gostam de falar, eu não mencionei aqui como característica desse assunto que nós estamos estudando, a necessária ligação entre o tipo de documento e o detentor de função jurídica, de função legislativa, que pode fazer aquele documento. Mas falei qual é esse detentor em todos os casos que eu mencionei. Recordando, na Constituição é o poder constituinte. Nas leis propriamente ditas, leis ordinárias, antes delas tem as emendas constitucionais. A emenda constitucional pode ser feita pelo constituinte derivado, quer dizer, um constituinte que está previsto na própria Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, quando promulgou a Constituição, já deixou inserido nela o artigo, o capítulo, o parágrafo e tal, que prevê a criação e o órgão criador da lei complementar, como faz com todos os outros. No caso da lei complementar, foi o poder constituinte derivado. Derivado por quê? Porque ele derivou, ele foi criado, ele foi estabelecido e recebeu esse poder da Constituição. Está previsto lá na Constituição. Agora, lá na Constituição está previsto como que se faz uma Constituição? Não. Não está previsto como que se modifica a Constituição. Mas como se faz, quando se faz, não. Normalmente, o movimento de mudar uma Constituição, de trocar uma Constituição por outra, não ocorre pela obsolescência dela, igual quando eu troco uma máquina de escrever por um computador. Não. Está na mudança que se quer impor à ideologia político-jurídica daquele Estado, daquela sociedade organizada, dominada por aquele Estado. Então, isso não está previsto dentro do sistema, não pode estar previsto dentro de nenhum ordenamento jurídico. Está um artigo lá, para a elaboração de outras constituições que venham a substituir a vigente, inclusive a esta, será composta por convocação do presidente do Congresso Nacional, uma Assembleia Constituinte originária que terá prazo de 1 ano para votar essa nova Constituição. Para a Constituição de 88 foram 2. Ela começou a ser feita nos finais de 86, ou foi convocada em 86 e assumiu no início de 87, porque ela era também a compositora dos órgãos do Poder Legislativo. E aqueles órgãos, o Senado e a Câmara, é que, somados, reunidos, configuravam, para aquela ocasião, o poder constituinte original.
Original por quê? Porque está na origem da Constituição, na origem do Estado, na origem da disciplina jurídica da nossa sociedade. Já o poder constituinte derivou da Constituição, foi criado por ela. E depois do poder constituinte vem as leis complementares, vem as leis ordinárias e vem essas medidas provisórias e decretos-leis que são, em princípio, tudo do poder legislativo. Sendo que esses dois mecanismos que eu falei por último, a medida provisória e o decreto-lei, são feitos em suas respectivas épocas de existência pelo presidente da República, que é uma atuação de emergência até que o Congresso Nacional possa suprir aquilo. O que fica sendo uma suavizadazinha no fenômeno, porque, na verdade, é a concentração, é o uso do poder legislativo pelo presidente da República, sujeito a uma posterior confirmação pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso só ainda depois com a coisa já pronta e funcionando, então é muito mais difícil de ele não, volta para trás, isso aqui não pode fazer parte do nosso ordenamento jurídico, tanto na medida provisória quanto no decreto-lei. Por isso é que nós temos medidas provisórias desde 88 que estão vigentes aí até hoje. Por isso é que nós temos decretos-leis desde 1937. Ou tivemos outros de 30 a 34, também vigindo perfeitamente a CLT, alguns outros códigos de leis, a lei do inquilinato, e um punhado de coisas. Vocês vão ver o tanto de decreto-lei que tem no Brasil. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, que foi presidente, ditador, e voltou a ser presidente, ele, na época da ditadura dele, é que ele foi fazendo decretos-leis, e ele era muito prolífico com decretos-leis, porque ele queria implantar, a própria Justiça do Trabalho foi criada por ele, ele queria implantar modernidade no Brasil, tirar o país daquela organização agrário-fundiária escravista, que eu falei para vocês, que eu mencionei na aula passada, com os produtores de café, os produtores de cana e os produtores de boi. Boi produz? Não, quem produz o boi é o outro, o boi e a vaca. Mas os produtores rurais produzem boi. Senão, por que iam ter esse nome? Mas então, isso tudo aí recaiu nos decretos-leis do Vargas. E aí, a Constituição, que veio depois, acabou com isso. Então, nós não tivemos decretos-leis da queda do Vargas até a queda do João Goulart. O João Goulart, aliás, foi um regime diferente, mas eles deixaram ele à míngua de poder legislativo, exatamente implantando o tal do poder do parlamentarismo no Brasil. Durou 1 ano e meio ou 2, e o povo rejeitou nas urnas. Mas, durante esse período, não tinha nem medida provisória, nem decreto-lei. Então, tinha que fazer a lei mesmo, aprovar direitinho pelo Congresso mesmo, e depois entrando em vigor pela aprovação e promulgação pelo presidente da República. Aí teve o golpe de 64. Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa que eles fizeram, uma das coisas que eles fizeram foi dissolver o Congresso Nacional. E mesmo antes de dissolver o Congresso Nacional, eles já tinham falado que os militares, né, que estavam tomando o poder para acabar com a balbúrdia que estava o nosso Estado de Direito. Pouco direito, pouco Estado e muita baderna. Era o que eles diziam. E aí, então, eles precisavam de despejar a legislação em cima. E despejaram. E não acabaram nem com a baderna, nem acresceram o Estado,
nem acresceram a ordem dentro do Estado. E mais um detalhe, aquele regime da ditadura foi tão fajuto, foi tão fora da realidade que ele queria ver e modificar, que ele era exercido pelos militares, mas ele foi financiado, implantado e divulgado para que todo mundo se encantasse com ele, gostasse dele. Tinha gente que gostava da ditadura. Em algumas épocas era até a maioria. Mas eles já fizeram para agradar isso, deixar todo mundo satisfeito com isso, para agradar aquela classe dominante que viu que as reivindicações e o poder do povo estavam crescendo tanto através das eleições e dos movimentos de protesto. Hoje, o movimento de protesto é muito engraçado. O movimento de protesto é feito a favor. É a favor da autoridade. O presidente da República lidera os movimentos de protesto. Troço mais esdrúxulo. Os movimentos de protesto que eu participei, a polícia estava do outro lado, espancando a gente. E prendendo. O que aconteceu comigo, com tantos colegas meus, ainda teve um grupo mais grave que foi morto. Mas hoje não. Hoje passeata é mais chique, confortável, é de moto. De moto e provavelmente arma na cintura. De moto e de morte. E liderado pelo presidente da República para ir para o melhor restaurante da cidade e como ele pode não gostar, tem que passar limpo os cozinheiros, tal, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Gente, mas vamos deixar falar em refeição para a hora que a gente estiver na frente da nossa e que ela seja gostosa para todos nós. Vamos continuar falando das nossas leis. Aí eles voltaram para o decreto-lei. Então, tem outra leva de decretos-leis que ainda estão vigorando, de 64 a 88. E aí vem, não, mas todo mundo fala que a democracia voltou, de ditadura acabou em 85. Mentira, isso é balela. E por que é balela? Qual o regime que veio depois? O regime indireto, de eleição indireta do presidente da República, que no caso foi indireta a eleição do presidente da República, e quem tomou posse foi o vice, que não tinha nem sequer sido eleito para isso. Sendo regido pela Constituição outorgada pela ditadura em 1969, todo mundo fala, emenda constitucional número 1. Emenda constitucional número 1 só nas letrinhas que estão lá em cima da coisa. Trocou de poder, porque houve o golpe dentro do golpe. Se vocês não conhecerem isso, depois nós podemos conversar sobre história. Houve o golpe dentro do golpe e os militares outorgaram aquela Constituição, falando que ela era uma emenda constitucional número 1, a de 67. Veja a curiosidade, 2 anos depois, nós tivemos a emenda constitucional número 1. Mas mais interessante é o caso da última Constituição democrática que nós tivemos antes dessa, que foi a de 46, e vigorou, então, até 64, quando foi substituída pelos atos institucionais. Essa Constituição teve 3 emendas. 4. A primeira foi... Não, foram 3 mesmo. A mudança da capital para Brasília. A segunda foi a possibilidade de fazer decreto-lei, de tal coisa, com a implantação do parlamentarismo fajuto para tolher o presidente Goulart. Ele era bom ou ruim? Não sei. Na hora que ele foi governar, implantaram a baderna no país e deram um golpe nele. E a terceira foi, depois de um plebiscito, voltar, quer dizer, desfazer a segunda, voltar do parlamentarismo para o presidencialismo. Então, essa Constituição durou por um período quase tão grande quanto a atual, mas não teve esses remeleixos,
essas tatuagens, essas cirurgias plásticas que aleijaram a atual. Não. Só teve essas três emendas importantes. E aí começou o governo de 64, que eu estava falando que quem dominou, quem mandou, quem punha a faixa presidencial eram os militares. Principalmente eram os generais do Exército. Mas quem incentivou, quem fez os planos que eles aplicavam, desde os planos econômicos até os planos de tortura, lá nos porões dos quartéis, do Forte, do Arpoador, do DOPS aqui em Belo Horizonte, de todos os outros pelo país afora, eram civis. Eram os potentados da economia. Alguns deles tinham o prazer nojento de ir para os centros de tortura, para os porões da ditadura, como se falava na época, para ver os seus desafetos serem torturados. Isso aí, para mim, é o cúmulo do desvio de caráter do ser humano. É nojento. Então, eu comecei a falar que a ditadura é cívico-militar. Muitos outros falam isso. Até que eu achei uma coisa engraçada. Ao militar compete o exercício não do poder, que é do Estado, mas da força, que algumas vezes sustenta esse poder. Então, eles não têm nada a ver com a administração pública, com o governo, com o poder legislativo, com o Supremo Tribunal. No entanto, nós já tivemos, hoje é um grupo ali perto da Assembleia, que chama Pandiá Calojas, ele não era jurista e foi ministro do Supremo. Porque naquela época era eclético, era diferente. Mas militar no governo é contra a própria ideia do funcionalismo e da democracia no país. Eles alegam lá um artigo da Constituição, não sei se é o 168, um artigo lá, que fala que eles devem zelar pela ordem e pelas instituições nacionais. Eles acham que zelar por aquilo, numa interpretação interessada, mas eles acham que zelar por aquilo é assumir o poder quando está desbancando tudo. Mas eles não veem que essa função é do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição entrega essa função para o Supremo. Eles são iludidos que essa função é deles. Aliás, eu não sei se eles são iludidos ou se eles deram uma interpretação forçada exatamente para inventarem este absurdo lógico de que quem exerce uma função, em consequência dela, tem um poder. A arma é poderosa para quem está autorizado, treinado e mandado para usá-la. A arma não é sola de sapato, não é cigarro, não é colarinho com aquelas talinhas que usavam antigamente. Ela não é um mero apetrecho do ser humano. Ela é o objeto de uma forma socialmente rejeitada de exercício da força. Então, só por ser exercício da força, sem a incorporação a uma repartição, a uma instituição militar, ela já é errada. Se é legal ou não, é outra coisa, mas ela já é errada, porque fugiu da função de força dentro do país. Então, continuando, isso, o presidente não eleito, a Constituição vigorante, outorgada e previsora do decreto-lei. Você vê o tanto de decreto-lei que tem que ser assinado pelo Sarney, também porque as leis, a lei de censura, a lei de segurança nacional, que existe aí até hoje absurdamente, a lei de imprensa,
o Decreto-Lei 477, que tirava das escolas e dos empregos todo e qualquer, obviamente, estudante e operário, que de que se suspeitava que era comunista. Ou suspeitava, ou alegava que era, ou inventava que era, e pronto. Mas sem nenhum julgamento, como uma atitude prévia ao julgamento do crime de ser comunista. Eu não sou, não me adequo àquela específica ideologia. Eu tenho os meus pensamentos, as minhas tendências ideológicas, até próximas, mas fora de um partido que seja o comunista tradicional. Mas quem que professa uma ideologia socialista, comunista, anarquista e tal, eu não vejo em nenhuma legislação uma pena que o criminalize. E isso existia naquela época. Então, a ditadura, na verdade, foi até 88, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo senhor Ulisses Guimarães, o tetra-presidente, no dia 5 de outubro de 1988. Até lá, o último ditador foi o Sarney. E, fechando essa parte das fontes formais que podem ter uma característica política, nós vamos deixar para continuar nesse assunto das leis ordinárias, medidas. Não, isso já acabou. Só falta dizer que a medida provisória é um decreto-lei envergonhado. Porque, em vez de lei, chama medida. Porque, em vez de ser para compor um ordenamento jurídico, é provisória. É igual um esparadrapo que se põe num machucadinho na perna da criança. Já estamos devagando um pouco. Uma boa noite para vocês. Estejam bem e até a próxima.